Zeus ficou indignado quando descobriu que o titã Prometeu o enganou. Prometeu foi acorrentado a uma rocha e toda manhã uma águia aparecia para devorar o seu fígado. Toda noite o fígado se regenerava e toda manhã a águia voltava. Prometeu pagava pelo seu crime. Ele havia roubado o fogo dos deuses e entregue aos homens. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o livro que serviu de base para o novo filme do Christopher Nolan, O Triunfo e a Tragédia de Robert Oppenheimer, o Prometeu americano. O homem que entregou o fogo nuclear do Sol para os seres humanos. Na medida que eu avançava na leitura dessas 700 páginas e conhecia os detalhes do Projeto Manhattan e a personalidade do Oppenheimer, ou Opie, como ele era chamado pelos amigos, um pensamento começou a ficar insistente na minha cabeça. Será que esse é o personagem mais ambíguo e paradoxal que eu já vi em todos esses anos de leitura? Eu fiquei pensando também no desafio de levar um personagem desse para a tela de cinema. Uma hora ele é o físico talentoso, o polímata que é fluente em diversas línguas, entre elas o sânscrito antigo, que conseguiu ler o Bhagavad Gita em sânscrito, que consegue recitar trechos do Bhagavad Gita de cabeça, que é preocupado com causas sociais, que tem profunda empatia pelos seus alunos que enfrentavam problemas financeiros devido à crise econômica, à depressão nos Estados Unidos, mas que em outros momentos tem conversas que causam calafrios, como esse trecho dessa reunião. Se comentou que uma bomba atômica não teria mais alcance do que algum desses bombardeios massivos lançados contra o Japão naquela primavera. Oppenheimer parecia estar de acordo, porém acrescentou que o efeito visual de uma bomba atômica seria tremendo. Iria acompanhado de uma luminescência que alcançaria entre 3.000 e 6.000 metros de altura. A radiação de nêutrons que a explosão liberaria seria perigosa para a vida, em um raio de ao menos 1 quilômetro em sua volta. E como vocês devem ter notado, eu li a versão em espanhol. Porque apesar desse livro já ter sido lançado em 2005 e ser ganhador até de um prêmio Pulitzer de biografia, ele só foi publicado no Brasil agora no final de junho, poucos dias antes da estreia do filme. Ele foi escrito por dois autores que são historiadores, que é o Kai Bird e o Martin J. Sherin. O Martin Sherin já é falecido, mas o Kai Bird continua na ativa, ele já assistiu o filme e gostou do filme. Então vamos iniciar pela chegada do pai do Robert Oppenheimer à América. Ele era alemão e chegou a Nova York sem dinheiro e sem falar inglês. Na Alemanha, ele havia sido um camponês que era um comerciante de grãos. Na América, agora, ele era um autodidata. Ele estava aprendendo inglês e então ele entrou no ramo de tecidos. E em 1903 ele casou com uma moça chamada Ella Friedman, que era uma pintora de ascendência alemã. E tanto o Julius como ela eram judeus de raízes europeias. Em 1904, o casal tem um filho, é o seu primeiro filho, e eles chamam ele de Julius Robert Oppenheimer, que é o protagonista do livro. E o pai do Robert Oppenheimer era um homem muito próspero nos negócios, tanto que lá por volta de 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, ele seria considerado um multimilionário. Ou seja, o Robert teve uma infância de luxo, mas ele era uma criança generosa e ele tinha 3 paixões: minerais, ler e escrever poesias e construir com bloquinhos de montar. E aqui tem uma coisa curiosa, porque aos 12 anos de idade, o Robert ele já datilografava algumas cartas por causa dessa paixão dele de minérios, essa paixão com minérios, e ele pegava e enviava para um grupo de geólogos que faziam parte de um clube de mineralogia, e um desses geólogos convidou o Robert Oppenheimer para se tornar membro, mas ele não sabia que o Robert era um menino. E apesar da mãe do Robert ser uma pessoa estrita e durona, o pai dele gostava de uma piada. Então o casal resolveu não revelar para os geólogos que o Robert era uma criança. O clube o convidou para ele dar uma palestra sobre minerais
E quando ele chega no clube, os geólogos estão esperando esse Robert Oppenheimer, e quando eles veem é uma criança de 12 anos de idade, e eles começam a cair na gargalhada pela surpresa. Eles colocam um caixote lá para ele poder ficar em pé, para ele poder falar para o público. Ele leva o texto que ele tinha escrito anteriormente, ele lê o texto, e ele é aplaudido. Os pais matricularam Robert em uma escola de um ramo do judaísmo reformista americano, que era popular entre judeus alemães que moravam em Nova York nessa época. E nessa escola se ensinava o compromisso com a ação social e humanitarismo. Lá ele leu de Charles Darwin a Karl Marx e outros filósofos alemães. E isso vai ter um peso na formação espiritual e intelectual dele. Essa escola, ela havia surgido na Alemanha no século XIX para tentar integrar o judeu na sociedade alemã, mas ela acabou ganhando força entre os judeus ricos de Nova York, que começavam a enfrentar um aumento na onda de antissemitismo, o que para eles que viviam na América era recente. Esse aumento no antissemitismo inicia-se em 1873 porque houve uma crise econômica nos Estados Unidos nessa época. E o que soou o alarme para os judeus que moravam nessa época nos Estados Unidos foi quando um homem chamado Joseph Seligman, que era o judeu mais rico que morava, né, em Nova York, ele foi tentar entrar em um hotel famoso e ele foi barrado por conta da religião dele. Essa escola e essa onda de antissemitismo também vai ter um peso na formação do Robert como pessoa. E ainda adolescente, o Robert entra em Harvard e em 1925 ele se forma em Química. Mas ele queria estudar Física, e o maior centro de estudos de Física do mundo na época estava na Europa. Então ele queria ir para Cambridge, na Inglaterra, porque ele tinha esperanças de estudar com um neozelandês chamado Ernest Rutherford, que em 1911 tinha desenvolvido pela primeira vez um modelo de um núcleo atômico. E o Robert conseguiu uma carta de recomendação de Harvard do professor de física dele. E o professor dele escreveu isso na carta. Explico com sinceridade que Oppenheimer possui um poder de assimilação prodigioso. Mas Rutherford rejeitou a carta, rejeitou o pedido e encaminhou a carta para outro físico. E esse outro físico aceitou o pedido do Oppenheimer de estudar em Cambridge. E a chegada do Oppenheimer em Cambridge nessa época foi numa época que a física estava passando por uma euforia, pois alguns físicos europeus, entre eles o Niels Bohr e o Werner Heisenberg, estavam desenvolvendo a teoria da mecânica quântica ou física quântica. E aqui um ponto importante, não confundir essa expressão com a expressão usada por alguns coaches. Eu me lembro que alguns anos atrás eu presenciei dentro de um café da livraria FENAC, tinha um palco, e tinha uma pessoa que se apresentava como coach, falando sobre o que ela imaginava que seria física quântica. Um mambo-jumbo total. Bom, voltando ao livro e à verdadeira mecânica quântica ou física quântica, ela é a ciência que estuda o comportamento da luz e da matéria na escala atômica e subatômica. E a física quântica estava tão avançada na Europa que veja o que o próprio Oppenheimer diz. E eu seguia sendo apenas um estudante, no sentido da palavra. Não sabia nada de mecânica quântica até que cheguei à Europa. Não sabia nada do spin do elétron até que cheguei à Europa. E o Robert foi estudando os trabalhos de um físico alemão chamado Werner Heisenberg e de um físico austríaco chamado Schrödinger, aquele do gato de Schrödinger. E finalmente ele conhece o físico dinamarquês, o Niels Bohr, que apesar de ser mais velho do que ele, tinham em comum o fato de terem nascido em famílias de classe média alta, entre livros e erudição, pois a mãe do Bohr pertencia a uma família judaica de banqueiros europeus. E foi o Bohr que apresentou para ele o Ernest Rutherford. E em 1926 o Bohr convida o Oppenheimer para estudar no Centro da Física Teórica da Europa, que ficava na Alemanha, em Göttingen. Eu estou citando o nome desses físicos e suas nacionalidades porque vai ser importante para entender o contexto histórico dessa época. Os anos 20 na Europa foram marcados pelo surgimento e pelo crescimento do fascismo italiano e alemão. Então esse pano de fundo vai ter um peso imenso na aceitação desses cientistas de tantas nacionalidades em cooperar em um projeto como o Projeto Manhattan. E o Robert conheceu Heisenberg em Göttingen, na Alemanha, e se tornaram amigos.
O Robert não imaginava que no futuro os dois seriam rivais e que ele ficaria preocupado no futuro se o Heisenberg estaria construindo uma bomba para o Hitler. Bom, depois de um tempo, o Robert Oppenheimer volta para os Estados Unidos e ele começa, isso nós já estamos falando nos anos 30, e ele começa a dar aulas em Berkeley. E lá ele conhece um outro físico experimental que também era jovem, chamado Ernest Lawrence. Esse Ernest, ele era também um inventor. E ele tinha um projeto para construir uma máquina que seria capaz de penetrar no núcleo de um átomo. Só que o Lawrence sabia que isso, para fazer isso, ele precisaria de 1 milhão de volts. E isso em 1929 não era fácil de conseguir. Porém, ele conseguiu imaginar uma maneira de fazer uma máquina que só utilizava 25 mil volts para acelerar os prótons. E esse Lawrence, no início dos anos 30, ele construiu os primeiros aceleradores de partículas, que ele chamou de ciclotron. E aqui tem uma coisa bastante interessante sobre Oppenheimer que eu não tinha ideia antes de pegar esse livro. Durante os anos 30, ele publicou um artigo científico que acabou não tendo a devida atenção na época. Nesse artigo, baseado na teoria da relatividade do Einstein, o Oppenheimer descrevia o que aconteceria se uma estrela gigante que acabasse consumindo todo o seu combustível interno, que no ver dele essa estrela não se colapsaria e se tornaria uma anã branca, e sim se contrairia indefinidamente até um ponto de singularidade, onde nem mesmo a luz poderia escapar do seu campo gravitacional. Somente nos anos 70, quando os astrônomos conseguiram detectar os primeiros buracos negros, que eles conseguiram confirmar essa teoria que o Robert Oppenheimer já estava escrevendo nos anos 30. Bom, o Robert falava 5 ou 6 línguas fluentes, entre elas o sânscrito, e ele leu o antigo texto hindu, o Bhagavad Gita, e é importante a gente falar sobre esse trecho do Bhagavad Gita, porque lá nos anos 60 o Oppenheimer vai falar em um documentário que ele, quando viu a primeira explosão nuclear, que é o Trinity, ele se lembrou de um trecho, e o Gita tinha algum tipo de significado para ele. O Gita, que constitui o núcleo do Mahabharata, é narrado em forma de diálogo entre o Deus encarnado Krishna e o humano, o príncipe, que é o herói. E o príncipe que está a ponto de conduzir as suas tropas, ele não quer embarcar numa batalha contra os seus amigos e familiares. Krishna então diz que, em sua essência, ele deve cumprir o seu papel de guerreiro, lutar e matar. O Oppenheimer gostava desse texto antigo. Bom, e assim que Adolf Hitler sobe ao poder na Alemanha em 1933, a vida do Oppenheimer tem uma mudança, ela começa a se tornar mais política. Então, com a chegada do Hitler ao poder na Alemanha, os amigos do Oppenheimer, que eram físicos, judeus e alemães, estavam sendo despedidos dos postos que eles tinham. E nos Estados Unidos ainda tinha os efeitos da quebra da Bolsa de Valores americana e tinha esses efeitos da depressão e a recessão. O Oppenheimer acabou se rodeando de amigos que eram pertencentes à esquerda da época. E o senhorio dele era um casal que morava numa casa próxima dele, que costumava fazer festas que o Robert frequentava. Anos mais tarde, o FBI concluiu que essa mulher fazia parte do Partido Comunista. Eu digo a mulher que era o senhorio dele. Em 1936, em uma dessas festas que esse casal acabava dando, ele conheceu uma estudante de medicina chamada Jean Tatlock. No filme, ela vai ser interpretada pela Florence Pugh. Fiquem de olho nela. Eu não vou falar muito sobre ela porque eu não quero estragar também a experiência de vocês quando vocês forem assistir o filme. Mas ela tem um enigma que eu, particularmente, estou curioso para ver como é que o filme vai lidar com esse ponto da vida da Tatlock. A Jean Tatlock, ela era encantada pela União Soviética. Ela era antifascista, oponente do Mussolini e do Hitler, mas assim como outros conhecidos do Oppenheimer nessa época, ela tinha uma certa visão romantizada da União Soviética. Ela até chegou a dizer para uma amiga que não gostaria de seguir vivendo se ela parasse de acreditar que na União Soviética tudo era melhor. Bom, a Jean Tatlock e o Oppenheimer começaram a namorar, e um amigo do Oppenheimer no futuro vai dizer que a Tatlock foi o amor da vida dele.
E devido à grande depressão econômica nos Estados Unidos, muitos americanos acabaram repensando as suas posições políticas. E a partir de 1936, o Oppenheimer foi cada vez mais ficando com raiva da Alemanha nazista, por conta que ele tinha parentes lá, por conta que além dele ser judeu, ele tinha parentes lá e ele, sabendo o tipo de tratamento que essas pessoas estavam recebendo na Alemanha nessa época. Para a gente ter uma ideia, em 1930 na Califórnia, 3 de cada 4 eleitores se identificavam como republicanos. 8 anos depois, os democratas eram 2 para cada 1 republicano. E vai acontecer um evento na Espanha que vai ter um impacto gigante na vida do Oppenheimer. A Espanha, nos anos 30, também sofria com os efeitos dessa depressão econômica que se iniciou nos Estados Unidos. E ela estava vivendo uma época de grande polarização social. E ela elegeu um governo de esquerda. Porém, liderados pelo general Francisco Franco, alguns rebeldes fascistas tentaram derrubar o governo, mas encontraram resistência popular, e assim se desencadeou a brutal Guerra Civil Espanhola. O problema era que os Estados Unidos e algumas democracias europeias suspeitavam que o governo espanhol estava sob algum tipo de influência comunista, e apoiados pela Igreja Católica, eles declararam um embargo armamentista para ambas as partes, o que causou uma grande vantagem para os fascistas, porque eles continuavam recebendo ajudas generosas do Mussolini e do Hitler. A Alemanha de Hitler chegou a testar a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, bombardeando as cidades espanholas, apoiando o general Franco. Isso fez também com que voluntários de quase todas as partes do mundo, a maioria deles comunistas e outras pessoas também do espectro da esquerda, partissem junto com essas brigadas internacionais para defender a República Espanhola. Entre 1936 e 1939, quase 3 mil americanos partiram como voluntários na Brigada Abraham Lincoln. O Oppenheimer e os amigos dele imaginavam que a República Espanhola triunfaria sobre essa onda de fascismo europeu e que o New Deal traria uma certa igualdade racial nos Estados Unidos e uma certa igualdade de classe. Então, como a União Soviética acabou apoiando a República Espanhola contra o fascismo, alguns intelectuais americanos acabaram por se unir ao Partido Comunista. Então é importante a gente entender esse contexto histórico e ver o peso que essa guerra espanhola acabou tendo no ideário dessas pessoas dessa época, porque mais para frente vão acontecer outros eventos que vão mudar de novo a opinião dessas pessoas. E o livro dá um grande destaque para essa época, porque lá no futuro o Oppenheimer vai ter graves problemas por essa aproximação que ele tinha com pessoas que tinham ligação ao Partido Comunista. A Jean Tatlock, que era a namorada do Oppenheimer, também era afiliada ao Partido Comunista. Ela e o Oppenheimer faziam ajudas, eles faziam coletas e faziam remessas para a Espanha, para ajudar a República Espanhola. O Oppenheimer também enviava ajuda financeira para alguns físicos alemães que estavam tentando fugir da Alemanha. Mas como vocês sabem, essa era uma época que existia uma polarização muito grande, né? Porque ainda lá no futuro ainda vai ter a Guerra Fria, e o FBI, durante essa época, ele tinha grampos, e ele monitorava pessoas que faziam parte desse Partido Comunista. Eles acabaram ouvindo o nome do Oppenheimer, eles falavam sobre o Oppenheimer nesses grampos. Só que o FBI chegou à conclusão de que o Oppenheimer não fazia parte do Partido Comunista. Eles achavam que o Oppenheimer era apenas um progressista típico da época, que simpatizava com o New Deal e que, de certa maneira, tinha algum tipo de admiração pelo Partido Comunista apenas porque ele fazia oposição ao fascismo europeu. Mas mesmo assim, o FBI investigou e monitorou o Oppenheimer e chegou a fazer um dossiê sobre ele que chegou a ter 7 mil páginas. E o FBI nunca chegou à conclusão se o Oppenheimer fazia parte do Partido Comunista. 24 de agosto de 1939. A União Soviética assina um pacto com a Alemanha nazista. Ambos invadem a Polônia, praticamente iniciando a Segunda Guerra Mundial. E esse evento causa uma confusão na cabeça de alguns intelectuais da esquerda, que faz com que eles acabem abandonando o Partido Comunista. Mas haviam alguns comunistas hardcore, como o Chevalier, que era um amigo próximo de Oppenheimer, que chegou a publicar uma carta dizendo: o pacto nazi-soviético confundiu e incomodou muita gente.
Porém, eu sigo fiel ao partido e defendo o pacto como uma decisão estratégica necessária. O Oppenheimer, por sua vez, já parecia não ter mais nenhum tipo de ilusão em relação à União Soviética, porque ele conhecia físicos que voltaram da União Soviética, que tinham visitado a União Soviética, e esses físicos contavam histórias bem diferentes dessas que ele ouvia dos amigos idealistas dele. Em 1939, ele e a Jean Tatlock terminam a relação. Então o Oppenheimer conhece uma mulher chamada Kate Harrison, que era uma mulher que havia sido casada com um comunista que morreu na Guerra Civil Espanhola. E a guerra na Espanha estava chegando ao fim, e os fascistas haviam vencido. E a Kate também era filiada ao Partido Comunista. Ela ficou grávida do Oppenheimer e os dois se casaram. E em um domingo, em janeiro de 1939, um físico, amigo do Oppenheimer, fica pasmo ao ler uma nota que estava num jornal. 2 químicos haviam demonstrado que o núcleo de um átomo poderia ser dividido. Ou seja, eles tinham conseguido fazer a primeira fissão de um átomo. O problema era que esses 2 químicos eram alemães, na Alemanha nazista. Eles fizeram essa primeira fissão do átomo em Berlim, na Alemanha hitleriana. O físico, amigo do Oppenheimer, não acreditava no que ele estava lendo. Então ele correu para conversar com o Oppenheimer. E ao ver a nota no jornal, o Oppenheimer começou a fazer alguns cálculos e disse que aquilo era matematicamente impossível. Porém, esse físico, no outro dia, foi para um laboratório e tentou repetir o experimento da maneira que estava sendo relatado no jornal. E ele conseguiu. E ele chama o Oppenheimer para ver essa experimentação que ele fez. O Oppenheimer vem e comprova. Ao ver isso, ele chegou a uma conclusão. Ele percebeu que no processo deveria ter mais nêutrons que estavam perdidos ali, e que esses nêutrons poderiam ser utilizados para atingir outros núcleos do átomo, do urânio, e que isso poderia gerar bastante energia, até mesmo para uma bomba. O Oppenheimer levou 15 minutos para chegar a essa conclusão. Então, desde fevereiro de 1939, o Oppenheimer e outros físicos pelo mundo já sabiam que era factível se construir uma bomba. E um mês antes do início da Segunda Guerra Mundial, um físico húngaro chamado Leo Szilard escreveu uma carta e conseguiu convencer o Albert Einstein a assinar essa carta que ele mesmo havia escrito, e ele enviou essa carta ao presidente Franklin Roosevelt. Ele advertia o presidente americano sobre essa possibilidade dessa nova tecnologia ser utilizada para criar uma bomba de uma potência extraordinária. E ele alertava que talvez os alemães estivessem trabalhando num artefato desse tipo. Então, após receber a carta, o Roosevelt ele criou um comitê do urânio. E na Inglaterra, 2 físicos alemães refugiados tentavam persuadir o governo britânico a iniciar um programa para a construção de uma bomba nuclear. Em 1941, um comitê britânico apresentou um relatório chamado MAUD. Esse relatório falava sobre a viabilidade de se desenvolver uma bomba atômica. Nessa mesma época, a administração Roosevelt criou uma agência de desenvolvimento científico para fins militares. E o presidente dessa agência havia dito ao Roosevelt que a possibilidade de se fabricar uma bomba seria uma coisa muito remota. Mas esse mesmo presidente, após ele ler esse relatório britânico, mudou radicalmente de opinião. E ele escreveu para o Roosevelt: uma coisa é certa, se essa bomba chegar a explodir, será milhares de vezes mais potente do que os explosivos existentes, e seu emprego será decisivo. E após ler, o Roosevelt substituiu esse comitê do urânio por um novo comitê mais ligado à Casa Branca, chamado S1. Esse novo comitê contava com os poderosos recursos financeiros do governo e começou a contratar cientistas. E vocês lembram daquele amigo do Oppenheimer que inventou esse acelerador de partículas? Foi ele que assegurou para o presidente desse novo comitê que o Robert Oppenheimer seria a pessoa ideal. Já no início da investigação, eles chegaram à conclusão de que, para conseguir esse material físsil, eles precisariam de instalações gigantescas, de proporções industriais. E um físico no grupo não estava satisfeito e começou a calcular a possibilidade de fazer um outro tipo de bomba baseada em uma ideia que o físico italiano Enrico Fermi havia comentado. A ideia de Fermi era usar a força da fissão nuclear contra o hidrogênio, provocando uma fusão nuclear.
era o conceito da bomba H. E esse físico calculou que com apenas 12 quilos de hidrogênio pesado preso a um artefato nuclear, eles poderiam produzir uma explosão equivalente a 1 milhão de toneladas de TNT. E o Oppenheimer tinha certeza que somente uma bomba nuclear poderia parar o Hitler. E ele também sabia que esse passado que ele tinha com pessoas que tinham ligação com o Partido Comunista seria um problema. Então ele começou a cortar tudo que era tipo de laço que ele tinha com qualquer coisa que envolvesse comunismo. E a cúpula do projeto S1 resolveu envolver o exército. E eles escolheram o coronel Leslie Groves, conhecido já porque ele já tinha trabalhado com engenharia e ele tinha liderado a construção do Pentágono. E em 18 de setembro de 1942, o Groves assumiu o controle do projeto da bomba atômica. O nome oficial era Distrito de Engenharia Manhattan, mas eles chamavam de Projeto Manhattan. E o Oppenheimer sugeriu ao Groves que eles unificassem todas essas operações num lugar só, e ele gostou da ideia. E foi o Groves que indicou o Oppenheimer como diretor do laboratório central. E o Oppenheimer indicou o local para ser feito isso, Los Alamos. E aqui me chama a atenção aqui que o Fermi tem uma ideia bem macabra sobre usar o material radioativo dessa fissão para envenenar as reservas de comida na Alemanha. E o Oppenheimer responde assim: a respeito disto, escreveu ao Fermi, creio que não deveríamos levar a cabo esse plano, a menos que possamos envenenar uma quantidade de comida de tal maneira que venha a matar pelo menos a 500 mil de pessoas. A ideia foi abandonada. E por falar em ideias macabras, olhem essa. O Robert soube que aquele ex-colega dele, o físico Heisenberg, havia sido nomeado diretor naquele instituto de Berlim que havia feito a primeira fissão do átomo. Então o Oppenheimer avisou ao Groves, e aí eles dois parece que têm uma boa amizade, já parece que eles se entendem, o Groves e o Oppenheimer, e então ele avisa ao Groves que o Heisenberg vai visitar a Suíça. E os dois chegam a cogitar um sequestro do Heisenberg. E o livro ainda diz que anos mais tarde o Groves chegou a considerar assassinar o Heisenberg. E que ele chegou a enviar um ex-jogador de beisebol americano, que também era um agente do Groves, para a Suíça, mas que por algum motivo eles decidiram abortar essa missão. Em 1943 havia se passado 4 anos desde a descoberta da fissão nuclear na Alemanha. E quase todos os envolvidos, esses físicos envolvidos no projeto Manhattan, tinham desenvolvido assim uma certeza de que a Alemanha estava fazendo uma bomba atômica e que estava na frente deles. E o exército controlava toda a segurança no local do projeto Manhattan, em Los Alamos, e o FBI monitorava os telefones e colocavam escutas em vários lugares. E vocês se lembram da Jean Tatlock, que eu comentei que era a namorada do Oppenheimer, que havia sido o grande amor da vida dele? O Oppenheimer, durante o projeto Manhattan, ele começou a se encontrar novamente com ela. E o FBI monitorava os dois, pois o FBI suspeitava que a Tatlock era uma infiltrada que estava vazando informações do projeto Manhattan para os contatos dela com o Partido Comunista. E a partir daqui eu não vou falar mais sobre a Tatlock. Quando vocês assistirem, voltem e comentem o que vocês acham que pode ter ocorrido com ela. E o Niels Bohr visita o projeto Manhattan e ele conta que o Heisenberg está trabalhando em um reator de urânio capaz de produzir uma reação em cadeia. O Bohr, ele não vê o Heisenberg como um nazista de fato. Ele imagina o Heisenberg como uma pessoa muito patriota que resolveu ficar no país dele, esse tipo de ideia. E o Bohr ficou com medo de que os nazistas ganhassem a guerra utilizando um artefato nuclear. E ele foi lá e repassou esse medo para o Oppenheimer e toda a sua equipe, que também pensavam muito parecido. O Bohr tinha um ponto de visão diferente deles. O Bohr achava que não se deveria fazer uma arma nuclear secretamente. Ele achava que deveria ser avisado aos aliados e até mesmo à União Soviética, para que se evitasse uma corrida armamentista de artefatos nucleares. E em 1944, os soviéticos começam a receber as primeiras informações vindas de dentro de Los Alamos.
de dentro do Projeto Manhattan. Espiões internos conseguiram escapar da contra-inteligência do exército americano e vazaram essas informações. Dia 12 de abril de 1945. Exatos 2 anos da inauguração do laboratório do Projeto Manhattan, o Franklin Delano Roosevelt morre. O novo presidente, o Harry Truman, chega à Casa Branca. A guerra na Europa estava praticamente ganha, mas a guerra no Pacífico ainda estava sangrenta. Na noite do dia 9 a 10 de março de 1945, 334 aviões B-29 lançaram toneladas de napalm e explosivos em Tóquio. Se estima que a tormenta de fogo resultante matou umas 100 mil pessoas e calcinou completamente 41 km² da cidade. Os ataques aéreos prosseguiram e em julho de 1945 haviam arrasado todas as grandes cidades japonesas, menos 5, matando centenas de milhares de civis. Foi uma guerra total, uma ofensiva cuja finalidade era a destruição de uma nação, não somente os objetivos militares. E em 30 de abril de 1945, Hitler se suicida e a Alemanha se rende. E nesse momento surge uma dúvida em Los Alamos, porque a maior parte deles imaginava que eles estavam fazendo uma bomba para acabar com o fascismo alemão. A Alemanha agora estava rendida. No que exatamente eles estavam trabalhando? O Sidler, aquele físico húngaro que enviou a carta junto com Einstein para o Roosevelt, ele tentou conversar com o novo presidente americano, mas o novo presidente não o recebeu e mandou ele conversar com o secretário de Estado. Então o Sidler conseguiu uma reunião e ele disse o seguinte, que atacar o Japão com bombas atômicas envolveria um risco muito grande de que a União Soviética se convertesse em uma potência nuclear. E esse secretário interrompeu o Sidler. Ele disse o seguinte, o general Groves me disse que não existe urânio na Rússia. Então o Sidler respondeu ele, na Rússia tem muito urânio. O Sidler ficou boquiaberto. A preocupação do Sidler e de vários outros físicos era esse tema da corrida armamentista que poderia acontecer. E agora a gente está chegando próximo do teste do primeiro artefato nuclear, da primeira bomba nuclear, e o Oppenheimer que escolheu o nome para esse teste. O nome que ele deu foi Trinity, por conta de um poema religioso de um cristão chamado John Donne. Esse poema começa com a seguinte frase, golpeie meu coração, Deus Trino, ou Deus Tripessoal. E no domingo, do dia 15 de julho de 1945, o Robert Oppenheimer sobe pela última vez nessa torre de metal, onde o artefato estava lá em cima. Ele foi dar uma última olhada nesse artefato. O exército tinha cercado uma área de 28 quilômetros por 38 quilômetros e eles tinham colocado bem distantes alguns bunkers e alguns pontos de observação. E nessa noite teve uma chuva. E essa chuva deixou eles bem preocupados, porque eles sabiam que uma chuva, nuvens, poderiam acabar espalhando esse material radioativo. Eles, do Projeto Manhattan, tinham um meteorologista deles, mas o exército tinha levado o seu próprio meteorologista, então começou uma certa discussão ali. E eles concordaram que às 5h30 da manhã eles iriam, porque a chuva tinha parado, e eles iriam poder fazer a detonação do artefato. O físico famoso, Richard Feynman, que era um jovem nessa época, ele estava a 32 quilômetros de distância. Ele também participou do Projeto Manhattan, é claro. E então ele estava a 32 quilômetros de distância. E ele estava usando um óculos de proteção, um óculos escuro, porque ele imaginou que a 32 quilômetros de distância, talvez ele não visse nada. Talvez uma luzinha. Porém, quando o artefato foi detonado, ele dessa distância ele viu um brilho intensíssimo no horizonte. Essa é a maneira que ele descreve. E que ele chegou a se abaixar, que ele ficou com medo. E que quando ele olhou novamente, ele pegou e viu uma luz branca que ficou amarela e que foi mudando de cor até ficar uma cor alaranjada. Foi mudando de cor, ela foi se tornando mais escura por conta da fumaça. E ele viu também alguns relâmpagos. E a 32 quilômetros de distância, ele conseguiu sentir o calor. Ele relata aqui que ele conseguiu sentir o calor no rosto dele. E segundo Oppenheimer, quando aconteceu essa detonação, a única coisa que vinha na cabeça dele foi esse verso do Bhagavad Gita. Sabíamos que o mundo deixou de ser o mesmo.
Algumas pessoas riam, algumas pessoas choravam. A maioria estava em silêncio. Eu me lembrei de um verso do Bhagavad Gita. Vishnu trata de convencer o príncipe de que deveria cumprir com a sua obrigação. E para impressioná-lo, tomou a forma de um ser de vários braços e disse: agora me tornei a morte, o destruidor de mundos. E eu suponho que todos nós, de alguma maneira, pensamos alguma coisa assim. O artefato tinha virado uma arma, e que armas são controladas pelo exército. A partir daí, o Robert tem uma mudança, ele fica mais recluso, ele sabe que aquilo ali vai acabar sendo utilizado contra o Japão. De uma maneira bem triste, ele fica falando, aqueles pobres coitados, de uma maneira que ele está penalizado com o que vai acontecer. Porém, na mesma semana, ele volta a trabalhar para fazer com que a bomba exploda em cima dessas pessoas que ele mesmo falava, aqueles pobres coitados. E aconteceu, então, também iria acontecer essa reunião de Potsdam, onde iriam estar reunidos lá o Truman, o Churchill e o Stalin. E o Oppenheimer estava esperando que o Truman falasse de maneira aberta de maneira franca, sobre esse artefato, sobre a bomba, sobre as consequências, sobre a natureza da bomba. Como a gente dá para ver nesse outro livro aqui, né? O Churchill, o Stalin, quem havia estado no início da guerra, que era o Roosevelt, e o Truman. Mas o Oppenheimer ficou chocado ao saber que o Truman não falou com o Stalin, que era da União Soviética, sobre a bomba. E fez apenas um comentário vago e rápido. E isso estava muito longe do que o Oppenheimer esperava com que o Truman conversasse com o Stalin. E em 6 de agosto de 1945... um avião bombardeiro chamado Enola Gay lança sobre a cidade de Hiroshima uma bomba nuclear de urânio. E foi o Groves que avisa o Oppenheimer. E aqui o livro ele mostra também uma carta que um soldado que fazia parte lá do projeto sobre como era o clima no dia que eles souberam. A carta diz: as últimas 24 horas têm sido muito emocionantes. Todos estão histéricos, em um nível que nunca havia visto. Ele diz o seguinte, que a única coisa que o Oppenheimer lamentava era que não tivessem desenvolvido a bomba a tempo suficiente para ser usada contra os alemães. E quando ele falou essas palavras, por pouco as pessoas não arrebentaram o teto comemorando. Somente após o bombardeio de Nagasaki, que em Los Alamos começou a crescer o sentimento de pesar e de repugnância ao ataque. Alguns físicos foram lá para visitar o local e descreveram dessa maneira. Praticamente todo mundo que estava na rua a 1,5 km de distância da detonação acabou queimada pelo calor da bomba. Muitas pessoas se consideravam afortunadas, já que saíram de suas casas em ruínas com feridas leves. Porém, morreram dias ou semanas depois devido à radiação emitida no momento da explosão. E eles contam também que eles seguiram uma linha de postes que estavam queimados e que essa linha de postes atingia 3 quilômetros. E um pouco mais longe eles viram um cavalo pastando e ele parou para dar uma olhada nesse cavalo que estava pastando e ele percebeu que esse cavalo tinha um lado com o pelo normal e o outro lado com o pelo totalmente queimado. E o Oppenheimer ficou famoso, se tornou o cientista mais famoso, só ficando atrás do Albert Einstein na época. Ele começou a dar palestras e falando sobre a essência da bomba. Ele dizia: é uma arma de ataque, e os fatores de surpresa e terror são tão intrínsecos a ela, e 1 ano após ele ter dado as informações para o bombardeio, ele finalmente chegou à conclusão que havia apoiado o uso de armas nucleares contra um inimigo que já estava fundamentalmente derrotado. No dia 29 de agosto de 1949, a União Soviética detona em segredo a sua própria bomba atômica. E após saber disso, Truman apoiou a proposta que incrementava a produção de armas nucleares. Em junho de 1948, as reservas americanas eram de 50 bombas nucleares. Em junho de 1950, eram 300. E nessa época circulava um documento que dizia que a superioridade americana só poderia ser mantida se eles dessem um salto tecnológico nesses armamentos. E esse salto seria o desenvolvimento de um artefato termonuclear, a bomba H. E até o final de 1949, o Truman não tinha ideia que era possível se fabricar uma bomba H. Mas assim que ele soube, ele ficou interessado.
A bomba H era milhares de vezes mais destrutiva do que a bomba atômica de fissão. Era tão mais terrível que seguramente ela aumentaria a corrida pela produção de mais armas nucleares. A física da fusão imitava as reações que acontecem no Sol, o que de certa maneira significaria que as explosões não teriam mais limites. Bastava adicionar mais hidrogênio pesado. E como ela era pesada demais para ser usada contra um objetivo militar específico, era claro para os físicos que ela era uma arma de assassinato massivo e indiscriminado. E em 31 de janeiro de 1950, o Truman anuncia no rádio um programa para determinar a viabilidade técnica da produção de armas termonucleares. E no final da década, a reserva de armas nucleares dos Estados Unidos saiu de 300 para quase 18 mil. Bom, a última parte do livro, ela mostra uma parte dessa investigação que vai ocorrer contra o Oppenheimer, por todo esse passado que ele tinha com essa ligação com relação a pessoas que tinham contato com o Partido Comunista. Então, eu não vou fazer comentários aqui porque eu acredito que isso vai acabar atrapalhando um pouco na experiência de quem for ver o filme. Então, mas aqui a gente já abordou grande parte já do livro. Após ler um livro desse de 700 páginas com um tema tão sério e tão preocupante como esse, conhecer como os filmes são estruturados, como eles são feitos para agradar a uma audiência, o que eu menos gostaria de ver nesse filme seria ver esse protagonista ser adaptado dentro de um desses templates de herói hollywoodiano, de alguém procurando algum tipo de redenção por ter desenvolvido um artefato quase impensável, que destrói tudo que é vivo, mas que ao mesmo tempo seria intrinsecamente pacífico e benevolente. Para mim seria uma decepção. Eu realmente não consigo ver esse tema dessa maneira. Como eu sei que o Christopher Nolan é um cineasta habilidoso, e nesse ponto que eu estou fazendo esse vídeo eu ainda não vi esse filme, porque ele não estreou ainda, eu acredito que ele deve acabar entregando alguma coisa que fuja desse template. Sobre o título desse livro mencionar o nome do titã Prometeu. Há 2 séculos atrás, a Mary Shelley escreveu um livro que tinha no seu subtítulo O Prometeu Moderno. Era sobre um cientista chamado Victor Frankenstein, que ao tentar entregar imortalidade para os seres humanos, criou um monstro usando a ciência. O Prometeu original, o da mitologia grega, ele sempre esteve ao lado da humanidade. Em uma das lendas, ele é até responsável pela criação da humanidade, que ele havia criado a humanidade utilizando argila. E talvez esse Prometeu antigo não fosse um polímata como Robert Oppenheimer, mas ele tinha uma vantagem, pois o nome Prometeu significa aquele que premedita, aquele que vê adiante, que pode ver à frente. Então, quando ele roubou o fogo dos deuses, ele entregou para os humanos para que eles pudessem cozinhar, para que eles pudessem aquecer as suas casas. Ele nunca entregou o fogo do sol para que fosse utilizado como uma arma pavorosa por humanos contra humanos.